Oi, pessoal, bom dia. Eu volto aqui depois de uma temporada longe de gravar um assunto interessante, mas eu tive muitos contratempos no final do ano e eu espero que agora a gente consiga retomar e que vocês possam ter mais interação, trazendo temas que vocês gostariam de conversar, que eu pudesse falar aqui com propriedade, com segurança, assuntos que também me tocam. Bom, esses dias eu fui com uma amiga, ela me acompanhou, me levou para fazer uns exames no meu cachorro. E aí nós chegamos na clínica. Isso daí eu quero contar para vocês porque é uma bela reflexão que os pais, né, todos nós devemos fazer. E nós chegamos lá nesse lugar, né, de exames e nós estávamos com as crianças dela. E essa é uma amiga muito querida, eu sei que ela é muito assim focada nessa coisa da educação, no cuidado, no brincar. E aí quando nós chegamos lá, as crianças começaram a brincar. E a moça que fazia a limpeza do lugar começou a se incomodar, né? E claramente nós pudemos observar esse comportamento, né, de as crianças colocavam a mão na porta de vidro, ela ia lá e imediatamente limpava, e aí as crianças continuavam brincando, e passava um minuto, ela voltava lá e passava o pano de novo, e passava o pano no chão, e aquela coisa, né, as pessoas circulando, trazendo seus animais, e os cachorros, né, fazendo pipi no chão, e, bom, acontecendo lá todo esse movimento. E aí, na hora de ir embora, a gente estava conversando sobre isso, porque incomodou realmente essa coisa de não podemos ficar confortáveis, nós não podemos mais levar crianças nos lugares. Por quê? Porque o brincar incomoda. Então, é esse o tema que eu quero trazer hoje para vocês, que é sobre o brincar e sobre como as pessoas hoje, a sociedade, estou falando de maneira massiva, como as pessoas estão intolerantes ao brincar. E o quanto isso afeta, na realidade, todo um processo de desenvolvimento da infância que vai tornar o adulto saudável em diversos aspectos que não precisa ser nenhum estudioso para saber disso. Eu tô aqui hoje falando como mãe. E eu vivi isso quando os meus filhos eram bem pequenos também, porque eu ia com eles ao mercado, eu ia com eles para todo lado. E eu percebia que quando tinha uma brincadeira, uma corrida no corredor do supermercado, que a brincadeira normal, né? Toda criança faz isso. As pessoas se incomodavam, olhavam, né, para mim, e eu me sentia constrangida, como se algumas vezes até cheguei a escutar que hoje em dia as crianças não recebem mais educação de antigamente, mas a verdade, o que eu considero é que hoje as pessoas estão tão dependentes de eletrônicos que elas acabam colocando, a maioria das crianças hoje, elas vão para os eletrônicos e só assim elas acalmam entre aspas. Então, o que acontece? Quando a gente não deixa a criança no eletrônico, ela tem essa coisa do movimento, ela tem essa necessidade de brincar, de se movimentar. E isso faz parte do desenvolvimento dela enquanto criança, na primeira infância especialmente. Então ela precisa desse movimento para se formar, né? Formar o seu corpo, formar todas as sinapses, formar tudo que ela virá a ser, né, no mundo adulto. Então eu fiquei pensando que eu deveria trazer esse assunto aqui, queria saber o que vocês acham, porque assim, eu vivenciei, vi a minha amiga passando pela mesma coisa, e a gente vive uma sociedade que não tolera criança que brinca, criança que se suja, criança que fala, criança que interrompe.
Então hoje as crianças, elas é como se elas tivessem que ser perfeitinhas, arrumadinhas, quietinhas. E isso acontece porque muitas famílias entregam ali o celular, deixam a criança ficar fechada, né, ali naquele mundo virtual, e assim ela não incomoda. Falando bem a verdade, né? Ela não incomoda quando ela está no celular. Mas será que isso é realmente o que a gente deve fazer? Eu, por exemplo, cresci no meio de uma família onde eu só brincava, porque nem existia nada de eletrônicos naquela época, mas a criança ali no meio da família, na interação, isso fazia parte. Todo mundo era parte, né, da família. Então não se isolava as crianças. É claro, eu não estou dizendo, tem crianças que abusam, né? Elas precisam de limites. Todas as crianças precisam de limites. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo hoje. Como é que isso está se dando, essa coisa do brincar. Então eu queria trazer essa observação, eu queria que os educadores, os pais, né, a família em geral pudesse ver como é que isso está acontecendo. Você já foi com seu filho em algum lugar e o seu filho saiu correndo para brincar? Já entrei, por exemplo, em loja de roupas, meus filhos ficavam entre as gôndolas brincando e, claro, algumas lojas assim que eu já estava acostumada, já sabiam, já conheciam, mas algumas outras que não estão acostumadas com isso olhavam, né, de maneira estranha para as crianças e para mim. E isso se dá porque a gente não tem mais o hábito de incluir as crianças dentro da sociedade, né? Bem claro para mim mesmo. Então, quero que a gente possa refletir. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que isso acontece realmente? O que a gente pode fazer para mudar, né, esse cenário? O que a gente pode mostrar, né? Porque o resultado que se dá de uma criança que fica completamente reprimida ou que fica nos eletrônicos, né, que fica presa, que não pode extravasar, porque a criança precisa extravasar. Tanto que eu quero trazer essa observação aqui. Se você notar que o teu filho ou alguém, uma criança da sua família ou de alguma pessoa que você conhece, fica muito tempo na televisão ou no celular, quando você desliga, vem aquele agito, aquela coisa desesperada, né? A criança fica com muitas pessoas falam encapetadas. E as crianças ficam porque elas reprimiram, receberam informação e elas precisam dar vazão àquilo, elas precisam liberar aquilo. Normalmente, sem assistir TV, sem estar nos jogos eletrônicos, sem ficar no celular, a criança ela já tem essa tendência ao movimento. Então, imagine uma criança que ficou o tempo todo reprimida, né? E aí a gente vê, tem o filme Tarja Branca, quem não viu, é um filme que eu indico, que eu recomendo, porque realmente ali mostra, né, a importância do brincar e traz também a coisa dos medicamentos, né, porque a gente reprime, me incluo nisso, porque a gente, como mãe, também às vezes está, né, nas nossas tarefas, no nosso trabalho, a gente acaba muitas vezes também esquecendo e perdendo a paciência com os filhos, porque também nós sofremos cobranças da sociedade. Mas tem muita criança que, com o filme Tarja Branca, né, que é uma analogia ao Tarja Preta, que as crianças tomam medicamentos para se acalmarem, para se focarem, concentrarem, mas o remédio de fato que é necessário é o da Tarja Branca, que é o brincar. É isso que vai sanar, que vai trazer o equilíbrio, trazer o que a criança precisa para o seu desenvolvimento, para que na vida adulta exista algo saudável. E por mais que a gente faça, que a gente tome, né, cuidados, estamos todos, né, aprendendo, estamos todos fazendo o que a gente consegue fazer, o que a gente dá conta.
E mesmo assim é complicado, né? A gente sabe que a vida ela é cheia de surpresas e às vezes não sai do jeito que nós planejamos, né? Muitas coisas ali tomam rumos diferentes, mas imagine se a gente não toma o cuidado, né? Não faz o que é importante fazer para que o saudável se instale, né? O equilíbrio se instale. Então é isso, queria trazer esse tema, queria que a gente pudesse discutir mais sobre isso, porque eu acho que é um tema emergente, é um tema importantíssimo esse da criança hoje não ser vista como criança, dela ser mini adulto, que é o que hoje é exigido de uma criança, né? Ela tem que se comportar, ela tem que ficar quieta, ela não pode se sujar, ela tem que estar impecável, né? Ela tem que se comportar como um mini adulto. E isso não está correto. A gente precisa dar o espaço da criança, se a gente não quer adultos doentes, né? Lá no futuro, lá na frente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que compartilhassem, que curtissem. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.